O que aconteceu, Lucas Pedrosa? Depois da sua análise, a gente vai colocar aqui no telão a publicação do Vasco em relação ao David, né? Fala comigo, Pedrosa. Olha, Fernando, eu acho que o Vasco fez ao contrário em relação aos últimos jogos que vinha fazendo na temporada. Geralmente o Vasco começava o primeiro tempo muito mal e no segundo tempo o time crescia de rendimento. Dessa vez o Vasco foi superior ao Cruzeiro no Mineirão, jogou mais do que o Cruzeiro no Mineirão no primeiro tempo, com algumas mudanças também, o Felipe Coutinho titular, Puma Rodrigues, Emerson Rodrigues e tudo mais. E o Vasco teve o jogo sob controle, jogou bem melhor do que o Cruzeiro na primeira etapa e deveria ter ido para o segundo tempo com uma condição também de controlar essa partida. Mas o que a gente viu foi totalmente ao contrário. O Vasco começou a errar muito na saída de bola, começou a ter um certo desespero. Claramente o Cruzeiro sente a falta do Matheus Pereira, que mais uma vez não jogou contra o Vasco, e sente também uma nova metodologia de trabalho do Fernando Diniz, que ainda não deu tempo de ser implantada. Então o Vasco se aproveitou disso, mas depois chamou o Cruzeiro para o seu campo, errou bastante. O Rafael Paiva, na minha visão, ele teve uma leitura de jogo ali para poder utilizar os contra-ataques. E quando ele tira o Coutinho e não coloca um jogador de ligação para poder preencher esse meio, o Vasco perde a criatividade, ele perde o pensamento dentro de campo, se torna um time muito mais na base da velocidade e o Cruzeiro cresce no jogo dentro do Mineirão. O Cruzeiro é um baita de um time também, inclusive está acima do Vasco na tabela e consegue o empate nessa falha do Lucas Piton. Eu acho que não é uma questão dele ganhar na cabeça ou não. Eu acho que ele não poderia deixar o Zé Ivaldo ter tanta tranquilidade para cabecear assim. A falha acontece, o Vasco sofre o empate, depois o Léo Jardim começa a empilhar um monte de defesa, inclusive mais uma vez o Léo Jardim mostrando o baita de goleiro que ele é, jogador de seleção brasileira, e depois o Matheus Carvalho também acaba sendo expulso, muita gente discutiu se é, se não é, mas eu não vejo nada de absurdo aí, o Matheus Carvalho pisou no jogador do Cruzeiro, eu também acho querendo ou não, acho que ele não quis ter isso de forma alguma, chegou atrasado, mas pisou, mas o lance do Keno, mas o lance do Marcelo, errado foi o Marcelo que não foi expulso, errado foi o Keno que não foi expulso, e não a gente pode utilizar um erro para poder justificar, na minha visão, um acerto. E depois também teve um pênalti que passou batido do Jean David, que ele foi puxado ali no início do segundo tempo, mas a transmissão não mostrou replay, não foi nada, enfim. Eu acho que o Vasco que poderia ter saído com a vitória, se tornou um jogo acessível na minha visão, pelo que o Vasco produziu. O Vasco jogou muito bem no primeiro tempo e caiu muito de rendimento no segundo tempo e tem que dar esse ponto aí, graças a Deus, ao Léo Jardim, que também não é nenhuma tragédia, tá? Empatar no Cruzeiro com o Mineirão não é nenhuma tragédia. A circunstância que fez parecer uma derrota, porque o Vasco tinha um domínio ali e eu acho que cada vez mais, infelizmente, nessa reta final aí de temporada, a gente vai começar a ver mais isso aí, sabe o que? Uma irregularidade dos times muito grande dentro de uma partida. Tem uma intensidade física para começar a fazer um bom primeiro tempo e aí chega no segundo a gente vai começar a ver essa coisa de você, às vezes parece que dá um apagão, aí parece que as mexidas estão erradas, de fato mas aí começa a chamar o outro time para o seu campo, porque a temporada tá acabando, o calendário já tá pesado nas costas de todos esses jogadores. Fora que é a véspera do jogo decisivo pro Vasco. Exatamente. Né? E vamos colocar aqui na tela, ô Pedrosa, tá aí o Vasco da Gama, publicou, o atacante David sofreu uma entorse do joelho esquerdo durante a partida contra o Cruzeiro. No último domingo, ele passou por exames de imagem nessa segunda, onde foi diagnosticado com ruptura do ligamento cruzado anterior, o famoso LCA. O atleta já iniciou tratamento com os profissionais do Departamento de Saúde e Performance, passará por cirurgia. A gente deseja aí uma plena recuperação, disse o Vasco, e a gente também deseja uma plena recuperação aí, aqui um beijo no coração aí de toda a galera do SBT Esportivo, porque é uma lesão chata e complicada. Boa noite, família vascaína! Tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo na noite dessa segunda-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso Vasco da Gama. Já chega deixando o seu like humilde, se inscreva no canal e, é claro, me digam a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. E assim, tô chegando trazendo uma triste notícia, né? O atacante David sofreu uma grave lesão e ficará fora dos gramados aí nos próximos meses. Provavelmente o jogador só estará à disposição, né, para a próxima temporada. É um jogador assim que se entrega taticamente, corre o campo todo, entrega na marcação, e assim o Rafael Paiva vai sentir muita falta do David dentro de campo. Vamos torcer para que ele possa se recuperar o mais rápido possível e volte antes mesmo do tempo. Essa que é a verdade, é um jogador assim, decisivo, ajuda na marcação, né, ajuda a dar assistência aos companheiros. Alô, David, que você possa voltar o mais rápido possível. A torcida e a família vascaína conta com você, né? Que você possa estar em campo o mais rápido possível. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus.